Os ecos do universo. Bem, a você que nos ouve, hoje daremos continuidade à nossa exploração pela Lua, aqui no bloco Nos Ecos do Universo. Nós falaremos de mais aspectos do nosso satélite natural aqui da Terra. No episódio anterior, exploramos algumas características físicas da Lua, algumas missões de exploração, entre outros. Mas temos muito o que falar do nosso satélite natural. Por isso, hoje continuamos nosso papo sobre ela, com ainda mais curiosidades a serem reveladas. Isso aí, Rodrigo. E vamos falar das estações lunares, do efeito de travamento de maré, que é o motivo pelo qual aqui nós vemos sempre a mesma face da Lua. E também dos eclipses. Tem muita coisa pra gente explorar hoje, cara. Muita mesmo. E, Marco, eu gostaria de iniciar com as fases da Lua. A gente já sabe, pelo papo da semana passada, né, que não se trata da sombra da Terra. Mas é um tema que todo mundo conhece visualmente. As fases da Lua são praticamente semanais, mas poucos param para pensar no que realmente está acontecendo ali. A Lua ela tem, na verdade, 8 fases principais, que são chamadas de fase nova, crescente, quarto crescente, crescente gibosa, chegamos na cheia. Em seguida temos minguante gibosa, quarto minguante, minguante, e o ciclo se reinicia de volta para a fase nova. Esse ciclo leva cerca de 29 dias e meio, o que chamamos de mês sinódico. E em astronomia, o período sinódico, ele se refere ao tempo que um objeto celeste retorna à mesma posição relativa ao Sol, quando observado da Terra. Lembrando que as fases da Lua têm uma total relação com essa posição relativa do Sol. Bem, e como dito, a primeira fase é a Lua nova, em que a Lua está entre a Terra e o Sol, e o lado iluminado dela está todo voltado para o Sol, e o lado escuro fica voltado para a Terra. Por isso a gente praticamente não vê a Lua no céu nessa fase. E é exatamente por isso que, às vezes, quem não está muito atento acha que a Lua desapareceu. Mas ela está lá, só não está refletindo a luz na nossa direção. E é também nessa fase que podem ocorrer os eclipses solares. Exatamente. E a gente vai falar dos eclipses daqui a pouco. Seguindo o ciclo lunar, depois da lua nova, vem a lua crescente, quando apenas uma fina região está iluminada pelo sol, logo no início da noite. A gente também consegue observar no céu a famosa luz cinérea, que é o brilho tênue que ilumina o lado escuro do satélite natural. E esse brilho, ele vem da luz refletida pela Terra. Logo após a fase crescente, nós temos a quarto crescente. Aqui a Lua já avançou cerca de um quarto de sua órbita em torno da Terra, não é mesmo? E a gente já começa a ver a parte iluminada como uma meia-lua, lá ali mais para o lado direito, observando do hemisfério sul. E importante, ela nasce ao meio-dia e se põe à meia-noite ali, em média. Mais ou menos assim funciona a sua visibilidade. Exatamente. E depois vem a fase gibosa crescente, quando mais de 60% da face voltada para nós está visível, está brilhante, né? Está com a face iluminada. E nessa fase ela costuma aparecer no céu ali no meio da tarde e já se põe na madrugada. E a partir daí chegamos na lua cheia, momento clássico de uivos em filmes, também românticos, além de gerar as marés mais altas aqui na Terra. Nessa fase, a Terra está entre a Lua e o Sol. Então, o lado iluminado da Lua está todo voltado para nós, aqui na Terra. É a fase em que a Lua nasce quando o Sol se põe. Ou seja, ela passa a noite inteira no céu. E se a Lua nova permite eclipses solares, a Lua cheia permite os eclipses lunares, que já vamos explicar. Sem ansiedade. Já chega lá, pessoal. Depois da lua cheia vem a gibosa minguante. A lua vai perdendo a sua iluminação gradualmente do lado esquerdo e continua sendo visível por boa parte da madrugada e também nos períodos da manhã. Depois vem o quarto minguante, quando só a metade esquerda da lua está iluminada. De novo, pensando no hemisfério sul. E ela nasce à meia-noite e se põe ao meio-dia, aproximadamente. Exato, é importante lembrar que essas aproximações que a gente está colocando aqui dos nascimentos e pôr do sol são, como disse, aproximações. Isso pode ter uma pequena variação.
E finalmente nós temos a lua minguante, ou como alguns dizem, a lua balsâmica, que é aquela fase em que só uma pequena casquinha da lua aparece, bem no finalzinho do ciclo. Ela aparece no céu já de madrugada e some logo de manhãzinha. Aqui também se repete a famosa luz cinérea, que o Rodrigo comentou alguns minutinhos atrás. Exatamente. Depois disso, o ciclo recomeça com a lua nova. E o mais curioso é que, apesar de parecer que a lua muda de forma, ela está sempre com a metade da superfície iluminada pelo sol. O que muda é quanto dessa parte iluminada a gente consegue ver daqui da Terra. É isso aí, as fases resultam do ângulo entre o Sol, a Terra e a Lua, já que estamos falando de órbita. Vale lembrar que a órbita da Lua ao redor da Terra, ela é elíptica, não é um círculo perfeito. E mais, tem ainda uma inclinação de cerca de 5 graus em relação ao plano da órbita terrestre, o que influencia diretamente nos eclipses. E essa inclinação é o motivo pelo qual não temos eclipses solares e lunares todo mês. A Lua precisa estar exatamente alinhada com a Terra e o Sol para um eclipse acontecer. E isso só pode acontecer em 2 pontos da órbita, a qual chamamos de nodos. E agora, Rodrigo, vamos entrar de fato nesse assunto? Vamos falar dos eclipses, já que a gente foi se aproximando cada vez mais deles? Existem 2 tipos principais, como a maioria já ouviu falar, os eclipses solares e lunares. Mas vamos começar pelo solar, beleza? Bora lá. O eclipse solar ele vai acontecer quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, projetando sua sombra na superfície terrestre. E se você estiver no lugar certo, você vê o Sol sendo comido pela Lua. E quando o alinhamento é perfeito, temos o eclipse solar total. A Lua cobre completamente o Sol. Dá até para ver a coroa solar, a temperatura até cai, os pássaros até se calam e é incrível, é um espetáculo. Fica noite durante o dia. Já no eclipse parcial, que é mais comum de acontecer, só uma parte do Sol é encoberta. E existe também o eclipse anular. Quando a Lua está mais distante da Terra, e por conta da sua órbita elíptica, e aí ela está aparentemente menor que o Sol, formando na projeção um pequeno anel de fogo entre a Lua e o Sol. Isso tudo é uma questão de perspectiva, né? A Lua ela não está menor, ela só está um pouquinho mais longe, né? Mas agora vamos direcionar quem nos ouve para o eclipse lunar, que ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua. A sombra da Terra é projetada na Lua, e se o alinhamento for certinho, temos um eclipse total, só que dessa vez da Lua. E nesse caso, a Lua não desaparece. Pelo contrário, ela fica com aquele tom avermelhado por conta da dispersão da luz solar pela atmosfera da Terra. É a famosa lua de sangue. E que é muito bonita, né? Muito bonita mesmo. Essa coloração é semelhante ao que vemos durante o pôr do sol. A luz azul, portanto, é espalhada e a vermelha, ela é refratada, iluminando a lua de forma indireta. Sempre lembrando que a coloração avermelhada ela vai aparecer quando temos o eclipse lunar total, né? Durante a fase parcial do eclipse, ou seja, enquanto a sombra da Terra está ofuscando ali o brilho do Sol na Lua, nós temos ainda uma ocultação cinza, escura do mesmo jeito. Aí quando ela fica na totalidade, aí o vermelho aparece ali de forma realmente espetacular. É gradual em direção a esse momento de lua mais avermelhada. É bem gradual, né? Isso, exatamente. E agora vamos falar de um aspecto bem interessante, o travamento de maré. Isso explica por que a gente sempre vê o mesmo lado da Lua. E isso não tem motivos relacionados com, por exemplo, os eclipses ou as fases, como a gente comentou, né? Seja num eclipse solar ou lunar, a Lua vai estar sempre com esse mesmo lado voltado para a gente. Isso acontece porque a Lua está em rotação sincronizada com a Terra. Existe quem pense até que a Lua não tem rotação, né? Ela só translada, mas não, ela tem o seu período de rotação, sim. Ela leva o mesmo tempo para girar em torno de si mesma e para orbitar a Terra. São cerca de aproximadamente 27,3 dias. Por isso, a mesma face da Lua está sempre voltada para nós. E esse efeito é resultado das forças de maré entre a Terra e a Lua. Com o tempo, essas forças dissipam energia e acabam travando o movimento rotacional. A Terra também está desacelerando pouco a pouco pela influência da Lua.
Inclusive, conforme já citamos em episódios anteriores, né, Rodrigo? Exatamente. A Lua está se afastando aos pouquinhos da Terra, a uma taxa de 3,8 centímetros por ano, né? Que, né, pensando na nossa escala, parece pouco, porém, né, em escalas de milhões de anos, isso faz toda a diferença. Exatamente. E agora citando a icônica banda de rock Pink Floyd, sobre o tal Dark Side of the Moon, ele não é sempre escuro como o nome sugere. Ele recebe luz solar da mesma forma, mas simplesmente não é visível da Terra. Basta lembrarmos do que a gente falou há alguns minutos, sobre a fase nova da Lua. E essa parte só foi explorada de perto pela primeira vez lá atrás, em 1959, com a missão Luna 3 da União Soviética. Hoje temos mapas absurdamente detalhados do lado, aí, entre aspas, oculto, né, escondido, inclusive com missões chinesas pousando por lá. E é fascinante pensar como algo tão presente no nosso céu ainda guarda tantos segredos. A Lua influencia nas marés, no ritmo da vida animal, nos calendários de várias culturas. E até nas missões futuras, a NASA e outras agências estão voltando seus olhos para ela, tanto como objeto de estudo, o que é excelente, quanto como um trampolim para futuras missões a Marte. A Lua pode se tornar, no futuro, uma base avançada para exploração espacial. E aqui um breaking news que eu vi recentemente. Eu tenho contato com um grupo de amigos russos e me disseram que a Roscosmos, juntamente com a Rosatom, que é a companhia de produção de energia nuclear russa, pretendem construir uma base nuclear na Lua de produção de energia. Mas, por enquanto, são só planos. Fica, quem sabe, para um próximo episódio a gente explorar. Hoje a gente fez aí uma bela viagem pelas fases da Lua, pela sua órbita. Falamos de eclipses e esse intrigante efeito de travamento de maré. Esperamos que vocês tenham curtido esse mergulho lunar que eu e o Rodrigo demos aqui com você. Eu acredito que nós falaríamos muito da Lua nos próximos anos, né? Porque com essas novas missões, a gente tem que olhar com muito carinho para nossa Lua, porque apesar de todos os benefícios naturais que ela traz para nós, acredito que tem muito ainda a explorar, ainda tem muitos benefícios a colher, tanto na área de engenharia, de tecnologia. Então, o nosso ouvinte tem que ficar ligado, porque a Lua não é um assunto de conceito básico. A gente está aí avançando bastante e muita coisa a gente está explorando agora, né? Você acabou de ouvir o Centauricast Entre as Estrelas.